entra num desespero. Houve aquele caso daquele homem que perdeu um emprego na Barra. As pessoas devem ter ouvido falar que ele era da TIM. Ele matou os filhos, matou a esposa e se matou depois. Ele tinha um emprego muito bom, né? Ganhava aí, sei lá, 30, 40 mil reais por mês. E de repente a vida dele despencou. Ele entrou em desespero e cometeu essa loucura. Só que ele é um de não sei quantos milhões que já cometeram isso também, né? Houve há pouco, no início do ano, eu divulguei no nosso projeto mesmo, né? Lá no Facebook, o pastor que se matou da Assembleia de Deus, o presidente da Assembleia de Deus, de Araruama, que cuidava de toda a região dos lagos. A mulher dele chegou de manhã, quando acordou, viu ele lá pendurado, ele se enforcou. Alguém aqui viu? A irmã viu, né? Então, alguns irmãos sabem. Só que ele também é mais um de vários, né? Porque às vezes, por causa das aflições, pastor, a pessoa entra em desespero. Ai, perdi meu carro, perdi minha casa, e isso, e aquilo, eu não estou mais bem empregado, e agora eu não tenho mais o meu carro, tenho que pegar ônibus. Às vezes as coisas tão pequenas. Ah, porque eu estou sentindo muita pressão na igreja, ou então onde eu estou, né, não estou aguentando. Irmão, está aguentando, sai. Ou entrega o carro, seja aí, aguarda no Senhor, espera uma oportunidade melhor. Então vai se tratar. Existe psicólogo para isso, psiquiatra, existe médicos, né, psicoterapeuta. O que não pode é se entregar. Se entregar. Tá? Então o que acontece? Um carro bonito desse, um avião. Não, eu quero que seja sincero. Eu quero que seja sincero. Quem gostaria de ter um carro desse aqui? Não, não ri não, jovem. Eu quero que seja sincero. Tu gostaria de ter um carro desse? As pessoas têm que falar a verdade, ó. Ué, não é pecado ter um carro desse. Não pode se matar por causa do carro. É isso que eu estou falando. Se amanhã acontecer alguma coisa, perdeu o carro, perdeu as condições. Quem gostaria, por exemplo, de ter um jatinho desse? Vai lá para Israel, conhecer Israel, viajar na Cidade Santa, né? Quem gostaria de ter uma lancha? Ó, eu vim de Arraial do Cabo, não queria voltar para o Rio de Janeiro, e minha esposa. Se eu pudesse, eu ficava lá. Cheguei sexta-feira. Eu fiquei lá quase uma semana com ela lá. Fomos esparecer, passear, esfriar a cabeça, né? Uma lancha dessa ia fazer diferença lá em Arraial, né, amor? Na praia lá dos Anjos, que a gente foi, né? Estava cheio de lancha igual essa, né? Mas tivemos que pagar, alugar para ter que passear, né? Então, e uma casa dessa aqui? Uma casa ajuda, né? Para levar famílias, amigos, fazer um churrasco. Agora, se de repente você perdesse isso tudo aqui. Esse é o problema. Quando a gente se acomoda naquilo que a gente conquista e coloca o coração. Olha o caso da palavra que eu trouxe antes. O rico, ele se apegou às coisas da terra. E Lázaro não estava apegado às coisas da terra. Ele estava apegado às coisas de Deus. Às coisas dos céus. Porque ele entendia. E ele percebeu, como o rei Salomão, que tudo aqui é ilusão. Vocês conhecem alguém que parou aqui nesse planeta? Que veio, ficou eternamente? Todo mundo vai embora, ninguém fica aqui. Porque ninguém é daqui, irmãos. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Aí você fala, pastor, é difícil. Difícil? Vira aí, Deus. Mas e se você perdesse a sua filha, como eu e ela perdemos, a primogênita, de 15 anos? E aí? Você adoraria Deus? Deus poderoso. Não precisa me responder não, porque eu fui fazer uma pergunta dessa, pastor, numa igreja grande, que eu e minha esposa fomos palestrar, e eu fiz essa pergunta à igreja, e foi até um erro meu, eu falei, não vou pedir mais para ninguém levantar a mão. Então, quando eu perguntei isso, não teve uma mãe e um pai que levantasse a mão. Ninguém. Aí ali Deus falou comigo, tá vendo? Não me adoram realmente como deveriam adorar. Adorar a Deus com a filha é fácil. Nós adoramos, criamos ela no Evangelho, cuidava das crianças. Eu quero ver você adorar a Deus sem o seu filho e sua filha do seu lado.
e sem o esposo, que eu conheço casos assim. Que a mulher perdeu o marido, que era pastor, e os 2 filhos que acompanhavam num acidente de carro. E ela continua adorando ao Senhor, com muita dificuldade. Ela tem sido carregada pela igreja, mas tem adorado ao Senhor. Sentir a profundidade do negócio, da espiritualidade, o quanto nós temos que fazer muito ainda por Deus, para adorar Ele, glorificar Ele o tempo todo. Agora vira aí. E se você perdesse 2 filhos? Perdemos os 2. Um em 2013 e o outro em 2015, a Vitória. E em 2013 Deus falou comigo que levaria ela em 2015. Mas eu não acreditei. Deus falou, Jesus vai voltar para ela. E você vai ficar. Eu falei, Senhor, e quando eu comecei a buscar orar, e Deus foi me levando a passagem de Lázaro. Da mesma forma que aconteceu com Lázaro, acontece com cada um que sai da terra. Uns vão para o tormento e outros vão para o seio. É o arrebatamento do Espírito. Quem é a igreja, irmãos? Nós somos a igreja. Cada um de nós é uma igreja. Aleluia. Jesus já está arrebatando, já está levando. E se chegar a sua hora, como que você está diante de Deus? Ela, nós sabemos onde ela está. Eu vou dar só uma palhinha do testemunho, né? Pode virar. Nem por isso deixamos de crer em Deus. Aleluia. A vida, ela continua. Glória a Deus. Pode baixar, pode guardar. Tá, irmão? Obrigado, irmão. Então, irmãos, o que acontece? Quando aconteceu isso, eu entrei no quarto e comecei a clamar a Deus. Foi tudo rápido, no dia 22 de dezembro de 2015. E aí comecei a cobrar a Deus e falei, eu quero saber o porquê. Dizem que não é para perguntar porquê, mas Jesus fala para perguntar porquê. Aonde que Jesus fala? Busca, encontra. Buscai e acharei. Buscar é perguntar porquê. Aleluia. Deus poderoso. Bate, que eu abro a porta, eu te digo o que está acontecendo. E comecei a perguntar. Eu quero saber o porquê, meu Deus. Que nós te servimos, nós te adoramos, ela foi criada no teu evangelho, eu quero saber o porquê. Naquela noite, 3 horas da manhã, eu estava de jejum. De repente, meu corpo começou a tremer, tremer, tremer. Quando eu me vi, eu estava fora do meu corpo. Eu tive um arrebatamento em espírito e vi o meu corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40, corpo físico ao corpo espiritual. Aleluia. Um detalhe importante lembrar a igreja. Jesus nasceu, mas antes de nascer, ele já era. Aleluia. Ele precisava pregar aqui. E como que ele ia pregar como espírito? Alguém acreditaria? Ou as pessoas correriam de medo? Então ele precisou entrar em Maria para nascer e estar no nosso meio. Aleluia. E assim somos todos nós. Então o que acontece? Que eu queria falar para a igreja. Deus poderoso. E aí eu me vi fora do corpo, tinha um anjo do meu lado. Aleluia. Do lado do anjo tinha outro anjo. Só que eu percebia que aquele não era anjo. Não era um anjo. Ele não se identificou com aquela roupa igual de Israel, com aquele turbante, né? Com aquele negócio que põe em cima do rosto. E a luz era diferente daquele anjo. A luz que sai do rosto dele era muito forte. E quando você está em espírito, você identifica o mundo espiritual. Você sabe se é demônio ou se é um anjo.
E ali eu percebia que era Jesus. Ele não falava, mas eu percebia. Ele fez algo que foi tremendo. Eu contei isso para inúmeros pastores. Hoje é a primeira vez que estou contando nessa igreja. Já demos o testemunho em várias igrejas, né, Elias? Ele abriu a porta e saiu a minha filha toda de branco, linda, linda, como eu nunca vi aqui. Vocês viram aí as pessoas falar, ela era linda, da forma que eu vi, incomparável. Ela saiu toda de branco, né, bonita, sentou comigo num sofá todo vermelho, sofá cor de vinho. Sentamos e ele falou assim, se despede dela, porque você não teve tempo para se despedir dela. E ali eu me despedi dela, conversei, fiquei horas e horas e horas conversando com ela. E ela me passou várias informações, umas eu divulgo, outras não, né? E de lá para cá, criou-se um vínculo espiritual com Deus, e Deus já me deu vários arrebatamentos. E eu tenho sido procurado por pastores que estão tendo arrebatamentos e não estão entendendo o que está acontecendo. E eu tenho explicado a alguns o que está acontecendo. Então eu tenho falado para os pastores o seguinte: plante o amor. Aleluia. Plante o amor. Plante o amor, irmãos. Plante o amor. Plante o tempo todo o amor. Ah, pastor, mas fulano de tal. Ame os seus inimigos. Observa que Jesus o tempo todo falava de perdão e amar. Amar e perdoar. O tempo todo você vê na Bíblia ele trazendo essa mensagem. Porque para você entrar no reino de Deus, você tem que ter amor. E você, para ter amor, você tem que viver o amor aqui. A terra é o processo. Agora eu estou falando espiritualmente, pelo que eu vi em arrebatamentos. A terra é o processo, por isso estamos aqui. Para entrar lá, tem que ter amor. Tem que ter amor. Se não tiver amor, não entra. E amor é algo muito forte, muito grande. Envolve várias situações. Tá me entendendo? Por exemplo, graças a Deus, eu louvo a Deus por estar aqui hoje. Aleluia. E se eu tivesse, o pastor não tivesse como me buscar de carro, eu ia dar um jeito de vir aqui. Porque eu não estou olhando a qualidade da igreja. Não estou olhando o local. Mas eu conheço pastor que deixou de ir em igrejas em lugares humildes e que partiram. Bem, cada um vai dar conta de si. Mas ali você vê que não houve amor naquele momento. Aleluia. Quando há amor, irmãos, você tira do seu prato e divide com o teu próximo. Quando há amor, você sabe que o teu vizinho acabou o gás e você tem 2 em casa, tu tira o teu, vai lá e leva para ele. Isso é amar. Quando é amor, você em todo tempo, você está fazendo alguma coisa para fazer a diferença. Eu tive mais ou menos uns 5 a 6 arrebatamentos aos céus. O que diz aqui, seio de Abraão. Vi muitas pessoas felizes lá. E de lá para cá, de 2016 para cá, já encontrei e já recebi inúmeros contatos de pastores, missionários, filhos de pastores, membros de igrejas que entraram em contato comigo no WhatsApp, como conversa com o pastor Fábio, que viram a mesma coisa que eu. Os céus habitados, as pessoas felizes. Aleluia. E muitas dessas pessoas surpreendem a nós. Pô, fulano de tal, pensava que ele não ia. Poxa, ele quase não ia à igreja. Mas ele praticava o amor, ele estava. Aleluia. E às vezes o outro que vai muito à igreja não pratica o amor. E aí? Deus poderoso. E aí? Ah, mas fulano de tal é católico. Você tem que amar o católico. Ah, ciclano é espírita. Você tem que amar o espírita. Ah, fulano é budista. Você tem que amar o budista. A prestação de conta dele é uma, a sua é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Eu tenho um primo que ele é homossexual, por isso eu não vou falar mais com ele não. Nada disso. Se fosse Jesus, faria isso? O que Jesus fez com a prostituta? Não vou. Ela é prostituta. Vem cá, meu. Abraçou, levou uma palavra. Todo mundo olhando. Jesus veio fazer a diferença e veio nos ensinar a fazer a diferença nesse mundo. E só vamos conquistar eles quando nós colocarmos esse amor em prática. E eu queria chamar a minha esposa aqui, que ela vai trazer uma reflexão para vocês. Né? Muito importante para que vocês guardem. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Hoje me chamou a atenção o louvor daquela menina, né? Que começou assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Né? E às vezes a gente canta assim e não pensa, né? Sem pensar. Mas assim, o que a gente estava falando? Por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvarei. Aleluia. É chorando, é gemendo, é se arrastando, né? Porque nós não estamos livres das aflições do mundo, né? O Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições, né? O que aconteceu conosco é uma aflição que a gente carrega, mas a gente está perseverando no Senhor. Aleluia. Nós continuamos louvando, continuamos adorando, continuamos aos pés do Senhor, né? Porque a nossa vitória, a nossa alegria não está aqui nessa terra. A nossa vitória, a nossa alegria está nos céus. Né? Deus, milagre. Eu costumo fazer uma comparação nas igrejas, né? Vamos botar uma probabilidade de que o homem ele viva 100 anos. Né? Assim, otimismo, né? 100 anos. Se você botasse, pensar 100 anos, pô, é muita coisa, né? Mas se você comparar a eternidade dos céus, o que é 100 anos? Né? O que é 80 anos? Você hoje está aqui, amanhã a gente não sabe. Deus. Assim como aconteceu com os nossos filhos, a gente pensa qual é a regra humana, né? Os filhos enterrarem os pais, e não os pais os filhos. Né? Mas o Senhor aprove assim, né? Glorificado seja o nome dele. Né? A gente vai continuar a nossa missão, a missão deles terminaram, eles estão com o Senhor e agora nós vamos continuar a nossa. Né? Para que um dia possamos o quê? Reencontrá-los novamente. Né? E eu vou deixar umas perguntas aqui para reflexão da igreja. Que diz assim: se você fosse chamado hoje por Deus, como está a sua vida? Aleluia. Como está a sua vida no momento? Se Deus lhe chamar agora. Deus, milagre. Hein? Né? Você precisa perdoar alguém? Isso é muito importante. É como ele falou, o amor em primeiro lugar. Ah, mas a culpa é dele. Pede perdão, limpa o seu coração, tira a mágoa. Aleluia. Se livra do peso. Se a culpa é dele ou é de outro, não vê isso não. Se livra do peso, limpa seu coração. Esteja pronto a todo momento, a gente não sabe a hora que o Senhor vem. Se a obra de Deus precisar, você está pronto para fazer? Aleluia. Será que a igreja é só do pastor? Quem é a igreja? A igreja são todos nós. Aleluia. Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, vamos orar para Deus abençoar. Vamos visitar um irmão que está precisando. Tudo isso é obra de Deus, não é só dinheiro, não. Às vezes o vizinho do teu lado está precisando de um abraço. E você não está ligado para ver. Isso é a obra de Deus. Você tem dado prioridade à sua vida espiritual? A nossa vida no trabalho é importante. O passeio, como nós fizemos, como ele falou, é importante. Nossos filhos são importantes. Mas a vida espiritual tem que estar em primeiro lugar. Aleluia.
Nós temos que estar prontos, como soldados de Cristo que somos. Amém? Aleluia. Isso. Eu agradeço. Aleluia. Amém, irmãos? Então, fica aí essa reflexão para a igreja. Uma coisa básica e simples, né? Mas que vai fazer a diferença para a sua salvação. Aleluia. E nós estamos lutando, irmãos, é pela salvação. Não é pelos bens materiais. Eles são necessários. Eu, na minha casa, por exemplo, eu gosto de ver Netflix com ela, assisto várias séries, né? Eu tenho lá minha tela, tenho lá minha televisão, tenho a casa mobiliada direitinho, vamos fazer obra agora do banheiro, reformar o banheiro todo, né? Mas a gente não está preocupado com isso. Nossa prioridade é a vida espiritual, né? Nós também temos se dedicado muito ao projeto Vitória Cristina que nós criamos. Todo ano nós fazemos grandes eventos dentro de orfanatos e asilos. Nós levamos tudo voluntariamente. E nós recebemos doação de tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Pessoas de várias religiões, por verem o trabalho que nós fazemos dentro do orfanato, do asilo, e lá na hora, no momento, nós levamos uma palavra, que é uma coisa bem básica, e fazemos uma oração. E aquilo chama a atenção. E o que às vezes me entristece, né? Me entristece, eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho que falar, para despertar, porque está gravando ali o vídeo, tem que ter alguns líderes, tem que ouvir isso. É que às vezes eu e minha esposa ouvem, sabe o quê? Vocês são cristãos de verdade. Aleluia. De outras pessoas, de outras religiões. Isso me entristece. Mas por quê? Porque muitos fazem acepção da gente. Enquanto Jesus não fazia isso. O próprio mestre veio ensinar, ele não fazia isso. Aleluia. Nunca fez acepção. Estava abraçando em todo lugar, em todo tempo, estava investindo no povo. Em todo momento. Então está na hora de a gente começar a botar esse amor de dentro para fora. Todo dia, em todo lugar. Porque minha patroa, ela faz isso lá, acende o incenso. Ora, Deus, Senhor, abençoa ela, Senhor. Abra a mente dela. Mostra a ela, Senhor, que quando a gente tem um contato direto com o Senhor, não precisa nem disso. Aleluia. Mas tudo bem, ela depende daquilo ali, ela acha que faz a diferença. Vou respeitar ela. Está me entendendo? E nisso a gente vai atuando e agindo, lidando com essas situações no dia a dia. Paulo diz que quando eu era criança, eu pensava quando criança. Mas agora eu sou adulto. Quer dizer, ele está falando espiritualmente, Paulo. Ele fala, quando eu era criança, espiritualmente, eu agia como criança. Mas agora não, espiritualmente eu sou adulto, eu tenho uma outra visão. Eu sou diferente. Está me entendendo? Então, procure investir dia após dia no amor, na prática dele. Vai vendo coisas que foram sendo deixadas para trás. Aquele tio que você não vê há muito tempo, aquela tia, aquele amigo, sabe, que você há muito tempo não procura ele, vai lá. Às vezes dá só um abraço, você já vai fazer diferença, como ela falou aqui, Eleusa. E vai colocando em prática o que o mestre falou. Aleluia. E nisso Deus vai trabalhar na sua vida. E vai fazer a diferença. E você vai começar a ser visto de uma outra forma. Porque às vezes você vê a pessoa, né, com roupão. Às vezes a gente vê o irmão com roupão. Ou o irmão de paletó e gravata. Como eu conheço. Pô, o irmão está na igreja, prega isso, aquilo. Irmão. É verdade. Mas ele não sabe que aquele irmão está me devendo R$500 há 5 anos atrás. E para botar a oferta no altar, ele tem que acertar com o que ele deve. Isso é bíblico. Está na Bíblia. E agora? Está me entendendo, pastor? Então a gente vai aprendendo isso e vai só cortando. E vai se moldando.
se moldando e melhorando, até que vai chegar a hora que você vai estar no padrão pro papai. O papai, ó, aquele ali tira, vai vir agora pro meu reino, vai gozar do bom e do melhor. Aleluia. Irmãos, o reino de Deus é tomado por, quem é que sabe? Por força. Não é fácil não. Aleluia. O reino de Deus é tomado por força. Aleluia. Não é fácil. Não podemos ficar brincando de cristão. Cada vez as coisas estão apertando. E aquele que não estiver preparado vai cair. É o que tem acontecido. Agora, aquele que está assim, ó, firme, a Bíblia não fala? Jesus mesmo não fala que está na rocha? Pode vir o barco, pode vir o vento que for, ó, vai balançar, mas não vai cair. Aleluia. E quando vem a aflição, opa! Conhecemos casos igual ao nosso, né, amor? Inúmeros casos. E continuamos conhecendo. De pastor perdeu filha, igual a nós? Perdeu não. Ela foi na frente. Porque não existe perca. Ninguém é daqui. Então a filha foi na frente, o pastor entrou em desespero, pastor Fábio, e virou mendigo. Eu fui atrás tentar ajudar ele, mas não consegui achar ele. Perguntei A, perguntei B, não tinha mais o contato. E a mãe, que era missionária e ajudava o marido na igreja, não aceitou a situação e sumiu. Ninguém sabe para onde foi a mulher. Sumiu, desapareceu. Existem N situações assim. Existe um outro caso que nós conhecemos, que o rapaz tinha acabado de sair do congresso evangelista. Ele tinha acabado de sair do congresso, a igreja dele trabalhou, preparou toda a situação, igreja Palavra Viva. Não sei se vocês já ouviram falar, fica lá em Campo Grande. Ele tem um programa de rádio, não sei se é na Melodia ou se é na El Shaddai. É o pastor Luciano Costa. Igreja imensa. O evangelista Igor estava sempre lá ajudando, desenvolvendo vários trabalhos. Tinha acabado o congresso na igreja, a esposa dele, responsável dos adolescentes, foi fazer uma viagem com a irmã. No meio do caminho, o carro capotou. Partiu ela, partiu a irmã, partiu o cunhado e partiu os 2 filhos dela. E agora? Tinha acabado de sair do congresso. Ah, Deus, por que isso? Pelo amor de Deus, nós não somos daqui. Ninguém para aqui. Ninguém para. Francisco Silva foi ano passado. Esse ano, ano passado, no início desse ano, foi Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo. A questão não é quando nós vamos, a questão é para onde nós vamos. Aleluia. O rico foi para o tormento e Lázaro foi para o seio de Abraão. E se chegar a sua hora, como foi falado aqui? Eu posso sair agora, o pastor vai me levar ali, e no meio do caminho eu posso ter um infarto. Como está a minha vida com Deus? Então essa reflexão é a mensagem que a gente tem para a igreja hoje. E já tive inúmeros arrebatamentos, né? Até Deus ver assim, agora ele está confortado. Vou dar um tempo. Em todos os arrebatamentos que eu tive, eu me encontrei com a minha filha e ela sempre de branco. Aleluia. E feliz, muito feliz. Engraçado, né? Morreu e está feliz. Não é engraçado isso? Como é que pode a pessoa morreu na carne, irmão? O espírito não sente dor. Aleluia. A carne sente, o espírito não sente. Quando eu tenho meus arrebatamentos, eu percebo isso. Se vocês quiserem, podem procurar Pastor Dom Piper, dos Estados Unidos, um dos maiores evangelistas da Igreja Batista. Ele morreu clinicamente. Os médicos deram ele como morto. Só que ele estava no céu. O testemunho dele está no YouTube, é forte. Foi lançado um filme, por causa do testemunho dele, chamado 90 Minutos no Céu. Ele ficou 90 minutos no céu. Aleluia. Ele reencontrou inúmeras pessoas lá, de anos, de 20, 30 anos atrás. E ele conta no testemunho dele que ele não queria voltar. Mas o anjo falou, você vai voltar. Ele, não quero voltar para a terra. Ele falou, você vai,
Porque você tem que dar o testemunho e não chegou a sua hora. Você tem que falar para os irmãos lá embaixo que isso aqui é real. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que não está acreditando no céu. Tem gente que não acredita, irmão. E por incrível que pareça, ela vê as circunstâncias, vê do jeito que está indo, toda hora chega crianças, isso vai embora gente. Chega criança e vai embora gente. Até a última pesquisa que eu fiz, já nasceram mais de 30 milhões de crianças. Só este ano, no mundo inteiro. Devido ao que aconteceu comigo, eu comecei a buscar em sites de estatística para me ver o andamento da humanidade. Então hoje eu tenho acesso direto a isso tudo. Essas informações todas eu tenho. Então a pessoa está vendo toda essa situação e será que ela não percebeu que existe um lugar preparado para nós, irmãos? Então nós temos que lutar e fazer por onde? Aqui na terra. Para que possamos fazer parte dessa cidade celestial. Para que possamos estar no seio de Abraão. E o pastor Dom Piper voltou, deu o testemunho dele, virou filme, virou livro, e hoje ele prega com toda a empolgação, e ele diz bem claro que não existe morte, como Jesus falou. Eu fui fazer um sepultamento agora, pastor, devido a eu me ver fora do corpo, no meu arrebatamento, eu olhei, uma irmã lá atrás percebeu que eu fiz o sepultamento diferente, aí me chamou lá no cantinho. Pastor, que frieza! Eu falei, irmão, percebeu, ninguém percebeu. O senhor olhou para o corpo como se fosse um boneco. Eu falei, irmão, eu me vi fora do corpo. Isso aqui é só uma máquina, irmão. Aleluia. Vai voltar ao pó. Nós somos o Espírito, irmão. Aleluia. Rei Salomão fala isso lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra. E o Espírito volta a Deus. Aleluia. Mas volta para prestar conta. E como está a sua vida com Deus? Aleluia. Amém? Eu queria pedir à igreja que se levantasse, nós vamos orar agora. Você vai contar o seu problema para Deus. O que você está passando. Eu queria convidar o pastor Fábio aqui na frente, o evangelista, né? E eu queria pedir à igreja que viesse aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. Amém? Vem aqui na frente. Em nome de